Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas. Mais uma vez aqui estamos, né? Para adorar e engrandecer o nome dEle. Os irmãos podem se sentar nessa noite? Enquanto os irmãos aí se sentam, vamos procurar aqui, irmãos, na palavra do Senhor, Salmos 92. Salmos 92, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, minha esposa acho que nem explicou, né? Mas eu vou estar explicando aqui para os irmãos, né? Talvez os irmãos estejam estranhando, pensando, o pastor que vai pregar? Eu vi ali na arte da igreja que era a pastora Quitéria. Mas, irmãos, começou essa chuva muito forte, né? E ela mandou uma mensagem agorinha para nós, tanto ela como a família dela também, né? A família da nossa irmã Daniele. Eles viriam juntos para a igreja. Mas como choveu muito forte, e elas moram ali na chácara, a chácara costuma alagar muito, né? Quando a chuva é muito forte. Aí não tem como eles virem. É perigoso atolar o carro, né? Então é mais prudente vigiar realmente. Não tiveram como eles virem, né? Eles estavam ilhados ali. Mas nós vamos orar ao Senhor para que no próximo domingo agora, culto de Santa Ceia, estejam todos os congregantes e o grupo de louvor completo, porque vai ser uma bênção do Senhor para as nossas vidas. E Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Quem veio aqui domingo também, viu que aconteceu a mesma coisa. Convidamos uma preletora, teve um imprevisto aí também, e ela não pôde pregar no domingo. É nessas horas que nós oramos a Deus e pedimos a Deus, né, que nos dê uma palavra. E olha só que engraçado que aconteceu hoje. Hoje eu falei com minha esposa pouco antes de vir para cá. Falei para minha esposa, Nilma, hoje eu posso só encerrar o culto? Você dirige o culto lá com as irmãs e tudo, e eu posso só encerrar o culto hoje? Eu falei, não tem problema não. Eu falei, porque hoje eu quero ficar mais tranquilo, mais recebendo de Deus, porque eu já preguei domingo. Dei o estudo na terça-feira. Domingo que vem agora vai ter o culto de Santa Ceia, né? Onde a gente ministra, prega a palavra e ainda ministra. Eu falei, então hoje eu quero ficar mais tranquilo ali, mais recebendo. Mas irmãos, para nós aprendermos que nós não fazemos o que nós queremos. Nós fazemos aquilo que Deus nos coloca para fazer. Nem sempre você vai querer fazer aquilo que Deus quer que você faça. Às vezes você pode estar desanimado. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós nos dispomos a fazer aquilo que Deus manda, Ele nos abençoa, Ele nos protege, Ele nos livra de todo mal e Ele nos recompensa. Tem muitas vidas que até perdem as bênçãos do Senhor, por quê? Porque não estão fazendo o que Deus quer. Então, irmãos, muitas vezes nós vamos estar cheios de vontade, cheios de ânimo. Vai ter dia que nós não vamos estar com tanta vontade assim. Mas querendo ou não, estando com vontade ou não, sempre é bom fazer a vontade do Senhor, porque é Ele que nos abençoa quando nós nos dispomos a fazer a vontade dEle. Não estou dizendo que eu não queria pregar, né? Não é isso. Mas eu estou dizendo que hoje eu não tinha, né, preparado, mas Deus Ele vai falar com a igreja assim mesmo. Vamos lá, Salmos 92, Salmos 92. Eu gosto muito de falar de Deus, irmãos, desde o tempo que eu trabalhava ali na rádio, ali, né? Apresentava programação ali na rádio, no estudo bíblico, na igreja também. Nós amamos sempre pregar a palavra do Senhor. Mas esse ministério é um ministério de oportunidade. Nós gostamos também de dar oportunidades para outros irmãos e também para os irmãos de fora, né? Para os pregadores de fora. Mas Deus, hoje, Ele quer falar através das nossas vidas. Salmos 92. Nós vamos ler todo o Salmos 92, que só tem aqui 15 versículos. E nós vamos ler todo o Salmo 92. Salmos 92 diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Perdão, irmãos, perdão. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver se eu não confundi aqui. Irmãos, é o Salmos 90. É o Salmos 90. Salmos 90, irmãos, confundi aqui. Salmos 90. Salmos 90 diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. E fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza Tu arrasta os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã.
mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão se consumindo como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o amor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos seus servos, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade de nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Só até aí, meus irmãos, Salmos 92, né? Esse Salmos, ele vai falar de algo interessante. Salmo 90, estou com 92 na minha mente. Salmos 90, irmãos. Esse Salmos, ele vai falar de algo interessante. Ele vai falar da brevidade da vida e da eternidade de Deus. Olha só, a brevidade da vida e a eternidade de Deus. Porque, irmãos, o que é a nossa vida comparada com a eternidade? Tem pessoas que conseguem viver até mais de 100 anos, né? Tem alguns casos aí, raros casos, pouquíssimos casos de pessoas que conseguem viver até mais de 100 anos. Mas se a gente for comparar, o que é 100 anos comparado com toda eternidade, irmãos? O que é 100 anos? Não é nada. Nós vemos que parece, nós temos a impressão, não sei se isso aí já é sinal dos fins dos tempos, mas nós temos a impressão que o tempo está passando cada vez mais rápido. É ou não é verdade? Antigamente parece que para passar um ano demorava tanto. Hoje em dia, irmãos, eu me lembro muito bem. Já vai fazer um ano que nós estávamos aqui na igreja comemorando o culto da virada, com o tema Jesus breve virá. Foi um ano, já vai fazer um ano agora em dezembro, parece que foi ontem. Hoje, quando eu assustei, já era quinta-feira. Tem dia que nós até nos perdemos, né? Durante a semana nós pensamos, hoje ainda é terça, quando vai ver já é quinta. Porque o tempo passa cada vez mais rápido. Eu estava me lembrando lá em casa, rapaz, já vai ser Santa Ceia de novo. Eu ministrei a Santa Ceia um dia desse e já vai ser Santa Ceia de novo. Então não dá a impressão que o tempo está acelerado, está passando cada vez mais rápido. E Jesus Cristo, ele falou, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma escaparia, né? Todos se perderiam. Se aqueles tempos não fossem abreviados, irmãos, a Bíblia fala que nenhuma alma escaparia. Então eu entendo que isso já é sinais dos fins dos tempos. Eu entendo que isso é Jesus nos preparando para o que vai vir. Hoje mesmo, antes de sair também, eu estava ali assistindo um estudo, né, ouvindo ali um estudo, enquanto eu estava tomando banho, me arrumando. E esse estudo falava da vinda do anticristo. Irmãos, já tem muitos sinais. O anticristo, ele já pode até estar no nosso meio. E muitas vezes nós nem percebemos. Tem vários sinais de que o anticristo já está no nosso meio. Não podemos afirmar com certeza, porque toda profecia, nós só temos certeza de uma profecia quando a profecia se cumpre. Enquanto a profecia não se cumprir, nós não temos certeza. Nós podemos até falar, são sinais, é aquilo que a Bíblia diz, mas só depois que a profecia é cumprida, irmãos, para ter certeza absoluta. Mas é bem provável que o anticristo já esteja no nosso meio. Com a eleição que teve do presidente americano agora, né, este ano, com essa eleição, há uma promessa de paz muito grande. Várias guerras aí, né, já estão aí se findando com a eleição do presidente americano. Vários líderes mundiais que estavam em guerra já estão falando ali que vão cessar a guerra, que vão parar a guerra. Mas ao mesmo tempo, está tendo outros sinais de outras guerras que vão surgir. Está tendo mais ameaças de guerras de outros lados também. Por exemplo, a Rússia está intensificando cada vez mais o ataque à Ucrânia.
A Ucrânia já começou a atacar a Rússia também com mísseis de longo alcance. Uma coisa que a Rússia falou, que se fizer isso, eu vou usar armas nucleares. Então a Ucrânia já fez isso. O presidente que perdeu dos Estados Unidos, ele autorizou, falou para a Ucrânia que pode usar os mísseis dos Estados Unidos. O que a Ucrânia fez? Foi lá, utilizou os mísseis dos Estados Unidos. Aquilo que a Rússia tinha falado para não fazer. Aí o que a Rússia fez agora? Começou a usar um míssil, irmãos, de longo alcance também, um míssil chamado míssil intercontinental. Usou hoje, bombardeou a Ucrânia. Então veja, ao mesmo tempo que há uma promessa de paz, mas ao mesmo tempo também as guerras e os rumores de guerras estão se intensificando também. Porque a Bíblia fala que esse é um dos sinais, haverá guerras e rumores de guerras. Então já está se ameaçando também até a Terceira Guerra Mundial. Aí nós ficamos pensando, mas aí o que vai acontecer? É guerra ou é paz? É paz ou é guerra? Aí a Bíblia vai dizer lá em Tessalonicenses, diz o seguinte: e quando disser paz e segurança, chegará uma repentina destruição. Ou seja, o novo presidente pode até vir com uma promessa de paz, o mundo pode até, irmãos, estar em uma falsa paz, o mundo pode até começar a viver essa falsa paz, mas de repente pode se desencadear a grande tribulação, porque quando disserem paz e segurança, aí chegará uma repentina destruição. Então tem uma frase que diz o seguinte: chegará o tempo que não vai haver mais tempo. Esse tempo está chegando, o tempo está se findando, irmãos, o tempo está se acabando. Então, o que a Bíblia nos ensina? Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai a Ele enquanto está perto. Tem muitas vidas que estão adiando muito se entregar a Jesus. Tem muitas vidas que estão esperando muito, irmãos, para se entregar por completo, para ter ali uma vida consagrada ao Senhor, para começar a congregar, para começar a fazer a obra de Deus, para se entregar por inteiro para Jesus. Tem muitas vidas adiando, e isso é perigoso. Porque, como eu falei, mesmo que o mundo esteja aí vivendo uma falsa paz, de repente vai chegar uma repentina destruição. O anticristo, ele vai fazer um acordo de paz. Um acordo de paz que até mesmo os judeus vão parar por algum tempo de brigar ali com os muçulmanos, né? Aquelas brigas que eles sempre tiveram, vai parar por um tempo. Mas depois, irmãos, de 3 anos e meio de paz, o anticristo ele vai se revelar. Várias coisas já estão acontecendo em Israel, várias coisas já estão acontecendo em Jerusalém, várias coisas já estão acontecendo também aqui no Brasil. Aqui no Brasil também tem muitas coisas acontecendo, irmãos. Só não percebe quem está aí desapercebido. E a Bíblia nos ensina que nós não podemos ficar desapercebidos, irmãos. Então não é tempo mais, irmãos, de perder tempo. Sabe qual é o maior desperdício de tempo que nós podemos ter nessa vida? O maior desperdício que nós podemos ter nessa vida é viver uma vida afastado de Deus. Talvez você pense, nossa, tem vezes que eu desperdiço dinheiro, eu já perdi alguns bens materiais na minha vida, eu já tive algumas derrotas na minha vida. Irmãos, a maior derrota que nós podemos ter é viver uma vida afastado de Deus, é viver uma vida sem Deus. O maior desperdício que nós podemos ter na nossa vida é isso, é não entregar a nossa vida para Deus. Você pode tentar aproveitar o seu tempo de várias maneiras, mas se você não reservar o seu tempo para buscar o Senhor, para adorar o Senhor e aprender da palavra do Senhor também, irmãos, isso pode ser muito perigoso, irmãos. Porque quando nós consagramos o nosso tempo ao Senhor, Ele abençoa todas as áreas das nossas vidas. A Bíblia, ela fala claramente: busque o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, irmãos. Então é prioridade. Deus, ele tem que ser prioridade e exclusividade nas nossas vidas. E quantas pessoas estão pensando assim: quando eu ajeitar mais a minha vida, aí eu procuro uma igreja. Quando eu ajeitar mais a minha vida, aí eu procuro servir a Deus. Quando eu tiver um emprego bom, ou quando eu conseguir aquele relacionamento que eu estou lutando tanto. Irmãos, a Bíblia fala que nós temos que buscar a Deus, e o dia se chama hoje. Nós não podemos desperdiçar
algo tão valioso que Deus colocou nas nossas vidas, que é tempo. E quantas vezes nós não ouvimos essa frase: pastor, o senhor está falando isso, mas o senhor não conhece a minha vida. Minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo. Aí eu pergunto, irmãos, quantas horas Deus deu para cada um de nós? Quantas horas? Deus, ele deu para cada um de nós 24 horas. Tem alguém aqui que tem o dia, um dia de 25 horas? Todos nós desfrutamos do dia, né, com 24 horas. Ninguém aqui recebeu 25 horas e ninguém recebeu 23 horas também não. Deus, ele deu a mesma quantidade de tempo para cada um de nós. E por que algumas pessoas têm tempo para buscar a Deus e outras não têm tempo? Sabe o que é, irmãos? É a escolha. É a escolha que a pessoa faz. É a prioridade que a pessoa dá para as coisas. Por exemplo, nós sempre vamos arrumar tempo para aquilo que nós achamos mais importante para as nossas vidas. É ou não é verdade? Alguém aqui vai chegar aqui na igreja e falar: pastor, eu não tenho tempo para comer. Alguém vai chegar e falar isso? Pastor, eu não como porque eu não tenho tempo. Claro que não, né, irmãos? Todos nós comemos. Todos nós arrumamos tempo para comer. De repente você pode chegar um dia e falar: pastor, hoje eu não tive tempo de comer. Mas você vai arrumar esse tempo. Você não vai morrer de fome. Pastor, eu não bebi água ainda porque eu não tive tempo de beber água. Não. Você sempre vai arrumar tempo para beber água. Alguém vai chegar em mim e falar assim: pastor, eu não durmo porque eu não tenho tempo para dormir. Não, você tem tempo para dormir, né, irmão? Você sempre arruma tempo. Então o que acontece? Nós sempre vamos arrumar tempo para aquilo que nós achamos que é prioridade para nós, para aquilo que nós achamos que é importante para nós. E com Deus também é assim. Se nós dermos importância para Deus em primeiro lugar, nós sempre vamos arrumar tempo para Deus. Vou dar um pequeno testemunho aqui para os irmãos entenderem. Teve um tempo da minha vida que eu era novo convertido ainda, novo na fé, e aí eu estava trabalhando muito. Porque quando eu me converti, eu passava aperto, irmãos. Imagine um cara que passava aperto financeiro. Então assim que eu me converti, eu estava passando pelos estreitos, por um aperto. E aí o que acontece? Eu estava trabalhando cada vez mais. Lá no meu serviço tinha hora extra no sábado. Aí todo sábado eu fazia hora extra. Aí começou a aparecer hora extra no domingo também. Começou a aparecer no domingo. E eu já estava ali indo para a igreja. Eu já estava ali começando a fazer a obra de Deus. Então você veja, irmãos, muitas vezes coisas que nós pensamos até que é bênção, muitas vezes é o diabo querendo tirar o nosso tempo com Deus. Lembra-se de Faraó? Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo, o que Faraó fez? Dobrou a carga de trabalho do povo. O povo trabalhar cada vez mais e não ter tempo de adorar a Deus. Hoje em dia existe um faraó moderno. Esse faraó moderno também está tirando o tempo das pessoas de buscar a Deus. No dia de domingo, né, aparecem mais pessoas nas igrejas e tudo, mas vê na semana, cada vez menos as pessoas estão conseguindo ir para a igreja. Claro que a pessoa tem que trabalhar, tem que estudar, fazer a sua correria para ganhar o seu pão de cada dia, né, irmãos? Isso é lícito. Mas, irmãos, eu tenho uma experiência comigo. Eu entendo que se nós quisermos buscar a Deus e fazer a obra dele mesmo de coração, ele vai nos dar mais tempo para buscar ele. Porque, como eu disse, eu estava trabalhando sábado, aí comecei a trabalhar até no domingo, porque apareceu hora extra no domingo. Aí teve um mês, irmãos, que eu trabalhei todo sábado e todo domingo. Não descansei nem um fim de semana. Trabalhei todo sábado e todo domingo. Aí chegou até um dia, né, que falaram lá no serviço: agora você vai ter que tirar folga, porque senão, né, a lei obriga a tirar folga, porque não pode passar certas horas ali de trabalho, não pode passar. Então, irmãos, trabalhei todo sábado, todo domingo. Então, quando eu olhei ali para o meu contra-cheque, saiu o contra-cheque, né? Olhei para o meu contra-cheque, o contra-cheque estava ali, irmãos, cheio de dinheiro, né? Cheio de valores a receber. Então, eu podia dizer, né? O meu bolso estava cheio, mas a minha alma estava vazia. Porque eu até falei para minha esposa, irmãos, foi o mês assim que eu mais ganhei dinheiro, mas foi o mês assim que eu mais me senti triste. Foi o mês que eu mais me senti vazio, e eu falei para minha esposa, falei: rapaz, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo ruim, alguma coisa está errada. E como eu já tinha entregado minha vida para Jesus, eu perguntei para Deus, falei: Deus, o que está errado na minha vida? Aí Deus, ele falou ao meu coração: meu filho, não foi para isso que eu te chamei. Eu não te chamei para me servir só para você ficar aí correndo atrás das coisas terrenas.
As coisas terrenas, se você me buscar em primeiro lugar, eu vou acrescentar na sua vida. Mas você só está correndo atrás das coisas terrenas. Aí eu fiz um voto com Deus, e comigo mesmo, né? E com Deus. Eu falei com Deus, Deus, então eu vou fazer o seguinte, eu vou separar mais tempo para a sua obra. E aí eu fiz uma oração, falei, Deus, que eu não precise mais de hora extra. Porque antes, sabe qual era a minha oração? Minha oração era essa: Deus, me dê hora extra. Deus, me dê hora extra para mim ganhar cada vez mais dinheiro. Aí depois Deus, ele me fez entender que eu estava orando errado. Falei, rapaz, no lugar de eu orar para Deus me dar cada vez mais hora extra, eu tenho que orar para Deus para que eu não precise dessa hora extra. Aí eu comecei a orar certo. Falei, Deus, que eu não precise dessa hora extra para me ter mais tempo de te adorar e de te servir. Irmãos, por incrível que pareça, na mesma semana, no mesmo mês que eu fiz essa oração, sabe o que aconteceu? Cortaram todas as horas disso da Nova Cap. Cortaram todas. Eu falei, ué Deus, mas e as pessoas que precisam? Eu pedi só para mim, né? Mas as pessoas que precisam. Eu não entendi, mas irmãos, por incrível que pareça, cortaram todas as horas extras. Aí sabe o que eu fiz? Eu entrei num grupo de varões, comecei a ensaiar no grupo de varões. No lugar de trabalhar no sábado, eu comecei a ir para os ensaios no grupo de varões. E comecei, irmãos, a ser fiel a Deus. Meu salário, pegava ali as primícias, dizimava, ofertava para o Senhor. E comecei a dedicar mais tempo para Deus e menos tempo para o homem. Continuei trabalhando no meu serviço. Continuei fazendo minha correria, trabalhando, né, irmãos? Porque a gente trabalha muito também. Mas eu comecei a separar mais tempo para Deus. E sabe o que Deus fez na minha vida, irmãos? Deus, ele começou a prosperar a minha vida. Deus, ele começou a abrir portas onde não tinha portas. Deus, ele começou a fazer coisas na minha vida que eu nem imaginava que ele ia fazer, irmãos, na minha vida. Já dei testemunho aqui. Eu e minha esposa já moramos, era num barraquinho, irmãos, ali na 4. Esse barraco era pequeno. Esse barraco, ele era todo praticamente mal acabado, né? Este barraco, ele não tinha nem cerâmica, não tinha nos fundos, né, irmão? Era um piso grosso que tinha. Não tinha cerâmica, era um piso grosso. As paredes, irmãos, nesse tempo de chuva, mofava tudo, ficava cheio de lodo. Era muita dificuldade que a gente passava. A gente não tinha condições. A televisão era uma televisão toda quebrada. Já dei até testemunho para os irmãos aqui. O meu controle remoto era um cabo de vassoura. Para mudar a televisão, ligar e desligar, né? Então, irmãos, eu não tinha muitas condições, não. Não ia falar aqui de financeiro, de coisas materiais, mas Deus, ele está me direcionando. Eu não sei porquê, mas ele sabe, né? Então, quando eu comecei a entregar mais tempo para o Senhor, as portas começaram a se abrir nas nossas vidas. Minha esposa, ela viu uma faixa lá na 6, de uma casa que estava vendendo. Quando ela viu essa faixa, primeiro ela foi correr atrás dessas coisas sem falar comigo, né? Ela viu essa faixa, irmãos, e aí ela ligou no número que estava lá na faixa. Ligou no número, aí o corretor lá atendeu ela e começou a conversar com ela. Aí depois ela me falou, William, eu vi um número lá, tinha uma casa vendendo, eu vi um número, e eu liguei e esse corretor começou a entrar em contato comigo e tal. Eu pensei, essa mulher está ficando doida. Aonde é que nós vamos ter condições de comprar uma casa? Pensei, irmãos, no primeiro momento pensei assim. Só que nós já tínhamos entregado nossa vida para o Senhor, a fé dela estava maior do que a minha nesse tempo, né? Então ela começou a entrar em contato. Irmãos, esse corretor, ele começou a ligar de volta. Deus, ele começou ali a desembolar as coisas, desembaraçar. Deus, ele começou a fazer o impossível na minha vida. Tinha uma sessão na Nova Cap que eu tinha vontade de trabalhar nessa sessão. Aí eu fui atrás de um político, eu e minha mãe, né, fomos atrás de um político lá. Esse político me prometeu que ia me colocar nessa sessão. Aí quando chegou a época, esse político prometeu e não cumpriu. Porque o homem é assim, o homem ele promete e muitas vezes ele não vai cumprir. Quando esse político não cumpriu o que ele prometeu, aí minha mãe falou assim para mim, William, tem que correr atrás, tem que ir atrás, tem que ficar insistindo. Eu falei, não vou atrás de ninguém não. Se for para essa casa for nossa, Deus é que vai nos dar condição de ter essa casa. Falei, irmãos. Aliás, Deus é que vai me dar condição de eu ir para essa sessão, para comprar essa casa, né? E aí, irmãos, passou um tempo, chegou meu supervisor e do nada ele falou comigo assim, falou, William, tá montando uma turma lá naquela sessão que você queria ir. E eu falei, e como é que faz para ir para essa sessão que é tão disputada? Ele falou, é só dar o nome. Olha, irmãos, só dar o nome.
Eu dei meu nome, aí sabe o que é que acontece? Deus, aquilo que o homem não fez por mim, Deus ele fez. Deus ele me colocou lá naquela sessão que eu queria ir. E aí sabe o que acontece, irmãos? Eu tinha colocado ali toda a minha ficha e tal, para ver se aprovava para comprar essa casa. E aí ficou faltando uma quantia. Ficou faltando uma quantia para aprovar o meu nome para comprar essa casa. A quantia que ficou faltando, eu lembro até hoje. Faltava R$800 do meu salário, né? Se eu ganhasse R$800 a mais, daria para financiar a casa. Por causa de R$800 não deu certo. E eu falei de novo com o corretor. Falei, olha, se for de Deus essa casa, Deus ele vai nos dar condição. Deus ele vai fazer algo. Deus ele vai criar uma situação e nós vamos comprar essa casa. E aí, irmãos, Deus ele me colocou nessa sessão. Quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário, né? Quando eu estava nessa sessão, quando aumentou, irmão, sabe quanto eu ganhei a mais? R$840 eu comecei a andar a mais, ganhar a mais. Ou seja, R$40 a mais daquilo que eu precisava, né? Depois eu até entendi que os R$40 era para mim pagar os documentos que precisavam pagar. Então você vê o que Deus faz? Deus ele me colocou aonde eu precisava estar e ele criou a situação que eu precisava também para comprar essa casa. Então de um barraquinho, ele já foi mudando a nossa situação, mudando as nossas condições, irmãos. E aí Deus não parou por aí, não. Passou um tempo, né? A gente fazendo a obra do Senhor, dedicando a obra do Senhor. A gente cuidava de uma igreja lá no Sol Nascente. Mas depois dessa igreja do Sol Nascente, irmãos, olha só o que Deus fez aqui. Olha só onde Deus nos colocou, irmãos. Nos colocou neste lugar. Essa igreja não é um ministério grande. Mas se os irmãos forem olhar bem, os equipamentos que tem aqui, tem muita igreja grande que ainda não tem um equipamento desse. Um som bom, as cadeiras boas, né? As portas aí abertas, irmãos. O que acontece? Deus, ele usa cada um que ajuda essa obra para manter essas portas abertas. Mas no começo, irmãos, não tinha muita gente para ajudar. No começo, Deus, ele nos deu condições de abrir essa igreja e abrir esse ministério. E aí chegou um tempo das nossas vidas também, que a minha esposa, ela já estava ficando cansada, né? Minha esposa cuidando da igreja, cuidando da família, e ela estava trabalhando fora também. Ela fazia as diárias dela, né? Fazia mais vezes as diárias dela. Mas chegou um tempo que ela ficou cansada de trabalhar tanto. E aí ela teve um sonho de ter o próprio negócio dela. Aí teve um dia que ela falou assim, William, eu acho que eu vou vender tênis. Falei, como é que vai ser isso? Eu vou comprar uns tênis aí, vou vender tênis. Falei, divulga na internet, né? Sai divulgando aí pelas redes sociais e venda os seus tênis aí. Irmãos, aí ela começou, né, com essa ideia e tudo. Aí chegou um dia que a gente estava virando a esquina ali das 6. Nós encontramos uma lojinha pequena ali. Quando nós olhamos para essa loja ali, eu falei, vamos conversar com a dona ali para ver como é que faz, né? Irmãos, conversamos com a dona. Quando viu que não, Deus ele já deu condições da minha esposa alugar essa lojinha e no lugar de vender os tênis pela internet, ela já abriu, foi uma loja de calçados, irmãos, para ela. E olha só, tudo isso Deus ele fez nas nossas vidas, né? 11 anos que nós estamos no Evangelho, Deus ele foi abrindo essas portas quando nós começamos a dedicar mais tempo para Ele. Aí sabe o que acontece? A lojinha foi passando o tempo, estava enfrentando muitas dificuldades, ficava do lado de uma madeira, muita terra, muita lama, muita coisa. Aí eu pensei, Deus, podia dar só pensei, Deus, já podia dar a condição da gente ter um lugar melhor, né? Aí, irmãos, Deus, ele sempre mostra as coisas para minha esposa, né? Deus, ele mostrou aquela galeria ali que fica do lado das lojas brasileiras, irmãos. Hoje em dia, os irmãos que já foram lá, né, conhecem a lojinha. Hoje em dia, minha esposa já tem uma loja abençoada, né, para a glória e para a honra do Senhor, porque Deus é que proveu essas situações. E aí, minha esposa também estava cansada de mexer com casa. Estou contando esses testemunhos para os irmãos entenderem. Minha esposa estava cansada de mexer com casa também. Aí eu fiquei com dó dela, né? Aí, irmão, sempre quando a gente olhava ali para aquele apartamento do Borges Landeiro, né, e tudo, eu olhava assim e achava uma coisa impossível. Falei, nossa, deve ser tão bom de morar ali, né? O lugar daquele ali é lugar para rico, deve ser tão bom de morar ali. Aí, certa vez, irmãos, eu fui lá, né? Olhei lá dentro como é que era, entrei lá dentro e olhei. Falei, meu Deus, parecia que eu estava entrando em outra cidade, né? Falei, rapaz, mas que lugar agradável. Não é nem que o lugar é tão de rico assim, mas é porque é um lugar agradável. Tem uns gramadinhos, né? Tem as pracinhas, as quadras para brincar, piscina, tem essas coisas. Aí eu entrei lá dentro e falei, rapaz, mas que lugar agradável.
Aí eu me lembrei de Caldas Novas, né? Porque às vezes nós vamos lá para Caldas Novas. Falei, rapaz, aqui parece com Caldas Novas. E aí, irmãos, acho algo que eu achava que era impossível de Deus fazer nas nossas vidas. E aí eu pensei, comecei a pesquisar, comecei a orar, comecei a colocar nas mãos de Deus. E aí, irmãos, Deus ele nos deu condições de alugar essa casa que nós tínhamos financiado e ir lá para este lugar que a gente tinha o desejo de ir também. Então eu quero te dizer, irmão, se você colocar Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, for fiel ao Senhor, os princípios da palavra não mentem, irmãos. Deus, ele vai começar a abençoar a sua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho fé para isso, irmãos. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Ele fala claramente na palavra dele, que se nós buscarmos o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Então nós vivemos num mundo cada vez mais corrido. Sabe qual a velocidade que o homem poderia alcançar antes? Era a velocidade de um cavalo, né? O homem montava em cima do cavalo e ele conseguia ali, a velocidade maior que ele poderia correr era a velocidade de um cavalo, porque ele conseguia ali, irmãos, montar no cavalo e se transportar de um lado para o outro, né? Hoje em dia tem carros, hoje em dia tem metrô, hoje em dia tem trem-bala, hoje em dia tem aviões supersônicos que voam cada vez mais rápido. Hoje em dia o homem inventou até o foguete para ir na lua. Irmãos, hoje em dia existem transportes cada vez mais rápidos, mas parece que nós temos cada vez menos tempo. É ou não é verdade? Então antes nós não tínhamos muitas condições, mas parecia que nós tínhamos mais tempo. Hoje em dia, por mais condições que nós temos nas nossas vidas, parece que o tempo está cada vez mais corrido. Parece que nós estamos cada vez mais sem tempo. Mas sabe por quê? É porque cada vez nós estamos desesperados, correndo atrás de todas as coisas, irmãos. E muitas vezes não estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, eu dando esses exemplos, eu dando esse testemunho, certa vez eu dei esse testemunho também e contei essa história para o Jesuíno. E eu falei para o irmão Jesuíno, irmão Jesuíno, faça essa experiência. Peça para Deus, se você tem vontade de fazer a obra do Senhor, se você tem vontade de adorar o Senhor, fazer a obra dele, Deus vai te dar tempo para isso. Aí chegou um período da vida do irmão Jesuíno, irmãos, que ele estava sem tempo. Parecia que ele não estava conseguindo nem vir nas quintas-feiras. Eu falei, vamos orar, vamos colocar na mão do Senhor, porque se você realmente quer fazer a obra, quer adorar o Senhor nas quintas-feiras também, Deus ele vai te dar esse tempo para você adorar Ele. O irmão Jesuíno orou, a Suzane orou também. Nós oramos, fizemos propósito no monte. Minha filha fez propósito também. Minha filha também estava sem tempo. Teve uns dias aí que ela não estava conseguindo vir de noite também. Cada vez mais sem tempo por causa do trabalho dela. E aí eu comecei a fazer propósito lá no monte, eles começaram também, fiz propósito pelos dois. E aí, irmãos, primeiro Deus deu a vitória para minha filha. Minha filha, ela queria também ser transferida para uma área lá. A área que ela queria ser transferida, Deus deu a vitória. E com isso, Deus deu tempo para ela estar aqui adorando ao Senhor. Mas nesse dia eu orei no monte, né? Aí Deus falou, vou te dar a vitória. Irmão, sabe quando você tem aquela sensação de vitória? Nesse dia eu orei no monte, Deus me deu aquela sensação de vitória. Aí chegou em casa, eu falei para minha filha, eu falei, Deus ele vai te dar a vitória. Não tinha dado ainda não, mas eu falei, Deus ele vai te dar a vitória. Aí Deus falou no meu coração, e não é só para ela não, vou dar a vitória para o irmão Jesuíno também. E aí, irmãos, nós oramos, e Deus, ele deu a vitória, hoje em dia eles estão aqui adorando na quinta-feira, porque Deus é que criou essa situação para que eles estivessem aqui. Mas eu falei para eles, se você tem essa sinceridade, essa vontade mesmo de adorar a Deus, Deus vai criar situações. E aí, irmãos, Deus ele vai fazer mais ainda na vida do irmão Jesuíno, na vida da minha filha e na vida de todos aqueles que colocarem Deus em primeiro lugar. Às vezes nós estamos nos matando para trabalhar para o homem. Aí a Bíblia fala que nós estamos fazendo, sabe o quê? Comendo pão de dores. Salmos 27 é o propósito que nós estamos aqui um ano nesses salmos, no Salmo 127. Fala que se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, se não for Deus que edificar a nossa casa, vai ser em vão a gente acordar cedo, trabalhar até altas horas, nós vamos estar comendo pão de dores. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescentam dores. Eu dei alguns testemunhos aqui
na área financeira, na área material. A gente quase não fala aqui de área financeira e área material, né? Mas eu dei alguns testemunhos aqui, só um pequeno testemunho para os irmãos entenderem o que Deus já fez na minha vida, já fez na vida da minha esposa, já fez na vida dos meus filhos, né? E vai fazer muito mais, irmãos. Eu ensinei para minha filha um princípio muito importante. Eu falei para ela: Suzane, mesmo quando eu estava no mundão, mesmo quando eu era do mundo, eu sempre gostei ali de ajudar minha mãe, sempre gostei de honrar minha mãe, porque minha mãe me criou sozinho e eu tenho mais 3 irmãos. 4 filhos ela criou sozinha, 4 filhos. Então ela sempre foi minha mãe e meu pai, sempre sustentou a gente. E ali sempre eu tive isso no meu coração, de pensar assim: quando eu trabalhar, quando eu tiver meu salário, eu vou ajudar minha mãe, eu vou abençoar minha mãe. E aí, irmãos, quando eu tive o meu primeiro salário, foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a ajudar minha mãe. Meu cartão do ticket eu nem ficava comigo, eu dei foi para ela meu cartão de ticket. Não queria nem pegar no cartão do ticket, deixava para ela, ajudava ela. Tinha hora que eu deixava até de comprar coisa para mim, para ajudar minha mãe. Mas aí Deus começou a me abençoar também. Aí meus filhos foram vendo isso, pegando esses princípios. Aí minha filha teve essa mesma estratégia, esse mesmo princípio, né, que ela quis cumprir. Ela também pensou: assim que eu tiver o meu primeiro emprego, olha só o voto que ela fez, irmãos. Nem sei se ela falou, mas eu vou falar por ela. Olha só o voto que ela fez. Ela falou com Deus, falou: olha, quando eu conseguir meu emprego, porque chegou um tempo da vida dela, né, que ela estava querendo um emprego, ela estava bastante triste, desanimada. Ela queria um emprego, distrair a mente também. Aí ela arrumou um emprego. E ela fez esse voto com Deus, falou: quando eu tiver o meu primeiro emprego, meu primeiro salário vai ser para a casa do Senhor. Ela falou, irmãos. Aí ela falou comigo, né? Eu falei: quem sou eu para mexer num voto que você fez com Deus? Pastor não pode interferir não, irmãos. O voto que a pessoa faz com Deus é ele e Deus. Pastor não pode interferir, pastor só abençoa, né? Então ela falou isso: meu primeiro salário vai ser para Deus, e eu vou fazer igual meu pai fazia. O meu cartão do ticket também vai ficar aí com minha mãe. Irmãos, para a honra e para a glória do Senhor, ela cumpriu esse voto e Deus só tem abençoado a vida dela, irmãos. Porque honrar a Deus e honrar os pais, é isso que vai abençoar a nossa vida. É isso que vai abençoar. Ah, mas meu pai não merece. Ué, e a gente merece alguma coisa? Ah, minha mãe não merece. E nós merecemos, irmãos? Nós não merecemos nada e Deus nos deu tudo. Deus nos deu o filho dele. E a Bíblia ainda fala: se Deus nos deu o filho dele, por acaso não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Então, irmãos, nós também não merecíamos. É questão de princípios, é questão de honrar, é questão de honra. O que eu vejo muito hoje em dia é isso. Parece que as pessoas não estão crendo mais. Parece que as pessoas não estão tendo mais fé nisso, irmãos. Que se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, colocar Deus como prioridade nas nossas vidas, Deus ele vai abrir portas que estão fechadas nas nossas vidas. Então esse pequeno testemunho na área financeira, na área material, foi só algo que Deus fez, irmãos, nessas áreas. Mas o que Deus tem nos abençoado na nossa área emocional, sentimental e principalmente na nossa área espiritual. Em 11 anos, o que Deus fez na minha vida e na vida da minha família, eu nunca imaginaria que Deus ia fazer. Nunca imaginaria estar cuidando de uma igreja abençoada dessa. Nunca imaginaria estar morando num lugar abençoado daquele. Nunca imaginaria que minha esposa teria uma loja, um negócio só dela. Nunca imaginaria isso. Há muitos anos atrás eu estava morando lá em Águas Lindas. Mas não é agora que está asfaltadinho, tudo bonito, não. Há muitos anos atrás eu morei lá, quando era só mato. Tempo de poeira era só terra. Tempo de chuva era só chuva. Um poste funcionando, 10 sem funcionar. Era uma casa aqui, outra casa 2 quilômetros de distância. Eu morei lá nesse tempo, irmãos. Quando eu me ajuntei com minha esposa, eu não tinha nada. Não tinha nada, não tinha panela, não tinha fogão, não tinha nada. Quem me deu as primeiras coisas foi minha avó. Primeiro minha avó me ajudou. Minha avó começou a me dar as coisas ali. Primeiro ela me ajudou. Mas depois que Deus começou a nos prosperar, depois que Deus começou a nos abençoar, irmãos, nós compramos uma casa e essa casa tinha um barraco de fundos. Nesse barraco de fundos, quem foi morar nos barracos de fundos? Minha avó. Então, primeiro, irmãos, nós somos ajudados, né? Nós somos ajudados por Deus, mas aí nós não podemos ser ingratos. Nós temos que ser abençoadores também, irmãos. Mas para nós sermos abençoadores, nós temos que começar a colocar os princípios de Deus em prática nas nossas vidas. Então, irmãos, o tempo está se acabando.
A Bíblia fala que nós temos que remir o nosso tempo. Não viver mais como um insensato, mas aproveitar cada oportunidade que nos é dada. Hoje foi nos dada uma oportunidade de estar aqui hoje, de estar adorando, de estar priorizando o Senhor aqui hoje. E hoje nós fizemos a escolha certa. Talvez você estava pensando em fazer outra coisa, talvez você até pensou em fazer uma coisa diferente, mas hoje você priorizou o reino de Deus e você aprendeu um princípio bíblico. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar, dedique a primícia do seu tempo para o Senhor e Ele só vai abençoar a sua vida. Amém, irmão? Só até aqui, não tinha preparado nada, mas foi isso que Deus colocou para a gente falar. Então quem crê, aplauda o nome do Senhor.